Capítulo 15. Joana de Cusa. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocada na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia formar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de luta não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus desamores íntimos, a nobre dama procurou o Messias numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão e lhe expôs longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com interesses da comunidade judaica, ora com deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre seus temores, suas lutas, desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir a longa exposição, Jesus ponderou: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. Só existe uma fé para nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas do mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens, entre o sincero discípulo do Evangelho e erros milenares no mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai por haver te julgado digna de um bom trabalho. Teu esposo não te compreende, a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Não são os sãos que precisam de médico. Além disso, não podemos colher uva dos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever suave brilho nos olhos, a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto falta extrema para o entendimento recíproco em meu lar. Não julgais acertado que lute para impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: Quem sentirá mais dificuldade em entender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai,
ou aquele que ainda se debate nas ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio conquistador o desalmado que espalha a miséria e a destruição com forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma. Aquele que semeou o mundo de cadáver desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é a colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro no mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contenda com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro com o material divino que o céu colocou em tuas mãos para quitar-lhes uma obra de vida, sabedoria, amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento e ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, sê fiel. Desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do Mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, considerou que, antes de ser esposa na terra, já era filha daquele Pai que do céu lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os labores a sagrada luz oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que ele possuía de bom, desenvolvendo as menores oportunidades. O embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformara suas dores num hino de triunfo e silencioso em cada dia. Os anos se passaram. O esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé, na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme, torturada pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insondáveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo. O ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombra tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os desabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. Prêmida das necessidades mais duras,
A nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamaram a atenção. Tomadas de respeito humano, Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado calejando as mãos no serrote de modesta carpintaria e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem havia feito escrava devotada. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto e a nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve da experiência do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana, conduzida em seu bojo na qualidade de servo humilde. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo eram intensas, vamos encontrar um dos espetáculos mais sucessivos do circo. Uma velha discípula do Senhor, amarrada a um poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vê que nós perdemos? Abjura por mim, que sou seu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura! Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe e, vendo seu Jesus crucificado no madeiro, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como a alegria suprema da vida, pareceu-lhe ouvir ainda a voz do Mestre na casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de forças sobre-humanas, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível. Na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima das felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor as achas de lenhas embebidas de resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas a lamber-lhe o corpo envelhecido, Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa do povo que não entendia o seu sacrifício. Os gemidos de dor
morriam abafado no peito opresso. Algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo apenas soube ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas morrer, mas também vos amar. Nesse instante sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente o ombro. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Capítulo 16. O testemunho de Tomé. Conta a narrativa de Marcos que, voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com sua energia serena: por que pede esta geração um sinal do céu? Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes no ar, no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? No exercício do seu ministério, não expulsava espíritos malignos? Não curara paralíticos leprosos? Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas dentro das velhas normas do egoísmo humano, reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. De todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação que o Senhor, junto aos homens considerados mais importantes e mais ricos, não raro insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus bem-aquinhoados de autoridade e riquezas. Naquele dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhes a atenção neste termo: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina. Reparando que Jesus guardara o silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender o entusiasmo em torno do seu alvitre. São altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores da lei, que excursionam por essas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador do convite atencioso e amável, pois vos espera em casa do centurião Cornélio Cimbro. Jesus, entretanto, depois de longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso: que desejam de mim? Querem conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo mais confortado. Não é necessário que vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai, redarguiu Jesus com tranquila firmeza. Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu: Mestre, atendei-os. Que será do Evangelho do Reino de nós mesmos sem o apoio dos influentes prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo?
Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois demais eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé, exclamou Jesus com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão o santuário perfeito do conhecimento de si mesmo. Eu venho do meu Pai e tenho que ensinar suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos suas homenagens pessoais, apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente ao longo da vida. E desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, Jesus continuou: Julgas, então, que o Evangelho do Reino seja uma causa de homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades não seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinada pela renovação, pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eterna glória, ou um César humano que terá que rolar seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Tomé escutava-o surpreso e entristecido. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido: Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal dos céus. Mas, se são incapazes de compreender a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor da sua convicção. Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento dos seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontraram a casa edificada da natureza com exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, e dize-lhes que o Evangelho do Reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram uma vida melhor. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou, hesitante: Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabe alguma coisa. Sofre, porém com suas dores escolherá o resultado por um amigo. Suporta os seus infortúnios, as imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só Ele tem a luz que atravessa grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas.
Desse dia, o apóstolo Tomé reformou-se a sua concepção sobre as mensagens do céu. No capítulo dos milagres, entretanto, não conseguia escapar às pequeninas indecisões em matéria de fé. Não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho pela renovação imediata do mundo. Dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. O mestre fora preso. Com exceção de João, que se conservava junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram espavoridos. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento. Debandara. Todavia, depois sentira o coração pungido de remorsos acerbos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez, uma palavra de exprobração dos seus lábios divinos, disfarçando-se então de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão. Incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Seu coração batia acelerado. Rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias, que caminhava sobre a cruz dos passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegia contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre até ao madeiro, que se ergueu, exibindo o sentenciado sob raios do sol claro no topo de uma colina, para apresentar o espetáculo às vistas do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou o espírito que se lhe mantinha firme, a fisionomia serena, não obstante ao martírio daquela hora. Não refletia senão o amor profundo que lhe acontecera nos últimos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas gotejando o sangue do seu suplício. Sua fronte, em que se havia abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre lhe buscasse entre os milagres das criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua afeição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento. Fugindo ao testemunho na hora extrema, aproximou-se ofegante da cruz, deixando-o perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual. Naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser completo com o sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Não obstante a advertência do Messias, feita no cimo da cruz da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, tratando do amor que ilumina a estrada escabrosa da vida material.
Mas, no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões quanto a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém, por entre vivas e manifestações de alegria. Maria de Magdala, Pedro e João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunia a pequena comunidade e, depois das preces espirituais, Jesus penetrou na sala, humilde, sereno, com um sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo invadia-lhe a alma e penetrava no âmago do ser. Compreendeu finalmente que o martírio do coração de quem ama reveste o misterioso poder, tocado pela humildade do Mestre redivivo. Prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura que lhe proporcionavam ao espírito um júbilo, cujo preço torna todos os tronos da terra miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara no cérebro, o sentimento lhe acrisolava a fé.